Você se sente realizado com o que está fazendo hoje? Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não está sozinho. Existem pessoas que têm esse sonho também, de não trabalhar mais para os outros. Imagine se você pudesse ter o seu próprio negócio, definir o seu horário de trabalho, né, ter liberdade para decidir o que e quando fazer as coisas, né? Você já pensou assim que o seu tempo com a família está sempre roubado, né? E as exigências que você recebe são cada vez maiores, né? Quanto tempo você perde, às vezes, deslocando para lá, para cá, né? E esse tempo parece que flui, assim, dos seus dedos e é um tempo perdido. E às vezes dá aquela sensação, assim, de que passou um mês e o que você ganha não compensa todos os sacrifícios que você faz. Por que, né, deixar os seus filhos crescerem e perder a melhor fase da vida deles? Se você se identifica com isso, eu vou te falar qual foi talvez o ponto de virada na minha história que me levou a conseguir fazer alguma mudança em relação a esse problema que sempre me incomodou. Muitas vezes a gente tem esses sonhos, né, que são sonhos que parecem que nunca se concretizam. A gente deseja mudar algumas coisas na nossa vida e não consegue sair do lugar. É muito comum também as pessoas assumirem que empreender vai dar essa liberdade para elas, né? Que serem donos do próprio negócio vai possibilitar a elas ter todas essas coisas que eu acabei de falar. E não está tão errado assim pensar dessa maneira. Empreender pode sim ser um caminho para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. Mas existem dois tipos de mentalidade, né, ligado a empreender. Alguns acham que é muito simples e partem para o mão na massa, assim, e algumas vezes essas pessoas têm um tino comercial ou dão muita sorte e se dão muito bem. E existem outras pessoas que pensam muito e nunca têm coragem de tomar uma decisão. Eu acho que eu sou o segundo grupo. O grande problema do primeiro grupo é que eles desconsideram que empreender não é só uma boa ideia, né? Então elas às vezes entram dentro de um negócio com cara, coragem, uma ideia sensacional, mas esquecem que o empreendedor precisa saber de várias coisas, né? Ele precisa ter várias aptidões, ou pelo menos precisa conhecer como que o negócio funciona. Então, elas precisam aprender todas essas coisas ao mesmo tempo, e isso nem sempre dá certo. Por isso que a gente tem uma estatística que diz que 60% das empresas que abrem as portas fecham em menos de 5 anos, porque o fato de ter que segurar tantos pratos ao mesmo tempo, às vezes acaba que alguma coisa não vai ficar bem estruturada, às vezes alguma coisa não vai ser bem desenvolvida e isso vai cobrar um preço no resultado do negócio. Por outro lado, as pessoas que pensam muito, elas tendem também a ter uma visão muito cética e isso gera um medo muito grande e elas acabam não dando nenhum passo e também nunca saem do lugar. Realmente, eu acho que com dinheiro não se brinca, principalmente um dinheiro que a gente sabe que tem dificuldade. Hoje em dia, mais do que nunca, é muito difícil, né, a gente ter dinheiro. Por isso que eu sou do grupo 2, né, eu pensei muito e calculei muito, planejei muito. E acho que, talvez até pelo meu próprio perfil, eu acho que valeu a pena. Além disso também, a minha experiência nessa área de gestão me ajudou também a valorizar esse planejamento, porque não só no meu caso, mas como de outras pessoas que eu já pude ajudar, né, atendendo como consultora, eu vi que fez muita diferença as pessoas já terem uma consciência de tudo que elas precisavam pensar antes de montar um negócio. Esses 20 anos que nós atuamos com consultoria nos ajudaram a ver muitos casos, né, casos de sucesso, pessoas que passaram por problemas muito sérios e que conseguiram depois dar a volta por cima e outras até desistiram do empreendimento. Isso levou a gente a pensar muito antes da gente tomar a nossa própria decisão. Por isso, esse também foi o meu próprio caminho. Eu estou falando de uma experiência que eu passei e que vi várias outras pessoas passando. Então, se eu pudesse falar com você que está num desses dois grupos, ou que você considera que é muito simples, para o outro que considera que pode ser muito complicado, eu diria que uma mãozinha sempre ajuda. Vale muito a pena você tentar pesquisar e aprender com pessoas que já fizeram, ou até mesmo aprender com cursos e outros materiais que possam te dar mais segurança nessa jornada. O aprendizado, tudo que você aprende, você passa a ter inteligência em você. Então, você não fica refém de sempre ter que estar pagando alguém para pensar por você uma coisa que vai ser tão importante para o seu futuro, né?
A gente tende, sempre quando a gente vai escolher alguma coisa para contratar alguém para fazer para a gente sempre faz isso quando aquilo não é relevante, que é uma coisa que eu já sei ou que eu não considero que tem um valor muito grande, né? Então, você pensa, por exemplo, em uma empresa, vamos pensar assim de uma maneira geral, que a terceirização, os critérios para a empresa terceirizar alguma coisa sempre são que é uma atividade que não é chave, às vezes então não compensa ele ter a inteligência daquela atividade dentro da empresa, ou às vezes uma empresa ela não terceiriza, mas contrata um terceiro para fazer alguma coisa, quando ela tem uma equipe, mas a equipe está sobrecarregada de atividades e ela acha que não compensa contratar mais uma pessoa para aquele projeto, aquela ação. Então, normalmente, quando a gente pensa em pedir alguém para fazer alguma coisa para a gente, contratar alguém, normalmente é porque a gente acha que aquilo não é relevante para o meu futuro, do meu negócio, o fato de eu ter aquela inteligência, ou se eu entendo assim que é pontual, eu não vou precisar fazer aquilo de novo e eu não tenho necessidade de desenvolver, porque aquilo vai acontecer uma vez e nunca mais vai se repetir. Mas o fato é que quando a gente vai montar um negócio, isso leva a gente a pensar em toda a estrutura do negócio, entender como ele vai funcionar, e isso é fundamental, que quem tem a concepção do negócio, o gestor tem que ter essa visão. Ele tem que participar da construção disso. Então, por isso eu estou vendendo aqui para você, vamos dizer assim, se eu conseguir atingir o meu objetivo nesse vídeo, é te levar ao seguinte: você sonha em alguma mudança, assim, nessa questão, você gostaria de ter uma qualidade de vida, acha que empreender pode ser para você? Antes de sair fazendo, estuda um pouco, até para avaliar se você tem esse perfil. E se você, vamos dizer, está com medo, saiba que quanto mais você conhecer, menos medo você vai ter, porque a gente tem menos medo das coisas que a gente já conhece. O desconhecido, ele provoca muito mais assim, angústia numa pessoa do que um processo que ela vai desvendando e vai entendendo um pouco melhor. Então, o conhecimento vai te ajudar muito. Então, eu queria te contar uma história, né, que é uma história que, com outros nomes e talvez outros exemplos, ela reflete um pouco daquilo que eu estou tentando te explicar, né? O senhor João, ele sempre sonhou em abrir uma padaria, sempre. A dona Maria, a esposa dele, era a melhor boleira que existia, ela tinha o maior jeito, tudo que ela fazia todo mundo amava e pedia: não, você não vende? E ele sempre pensou: talvez eu poderia realmente vender isso, eu e a Maria podíamos trabalhar com isso. Então ele pensou: por que não montar uma padaria? Ele administraria a padaria, a dona Maria ia cuidar da cozinha, ou seja, duas coisas que se completavam. Ele pensou um pouco, ele criou coragem, ele juntou todas as suas economias e procurou um ponto. Foi a primeira coisa que ele fez. Pensou: bem, eu preciso de um espaço para o forno, né? Preciso de estar em uma via movimentada. Ele imaginou que a padaria ia funcionar melhor ali. E também pensou que ele queria abrir uma região que não tivesse concorrência, né? Pela lógica, para ele não ficar se preocupando com competição de preço, essas coisas. Ele achou que se ele fosse o único seria melhor. Assim, ele alugou um ponto, ele reformou aquele ponto, comprou os melhores equipamentos de ponta, assim, dentro das condições dele, para que a dona Maria tivesse instrumentos para trabalhar, e organizou a loja toda, deixou uma área externa perfeita para as pessoas sentarem, tomarem aquele cafezinho, né, e comer o bolo da dona Maria. O seu João começou respondendo a duas perguntas que ele considerava básicas. Ele tinha um produto muito bom, né, e ele tinha garra, força e motivação. O pessoal gostava de conversar com ele, então ele ia vender bem. Para ele, isso era suficiente para montar seu negócio. Só que, quando ele começou, né, ele descobriu, logo, né, ele descobriu que muitos dos clientes eram moradores da região. E que eles estavam amando o produto, e isso foi muito bom, ele ficou super animado. E então, as vendas começaram a crescer, aos poucos, né? Mas com o passar do tempo, ele percebeu que ele estabeleceu uma clientela de base, mas ele não crescia mais. E ele realmente não sabia por que isso estava acontecendo. De repente ele pensou: será que aquela padaria do bairro próximo, mas que faz entrega de pão a domicílio, está roubando os clientes que eu podia estar ganhando aqui do bairro? E nesse meio tempo, ele pensando, né, nas vendas, como vender mais, quem podiam ser os concorrentes, porque ele já estava com uma mão na massa, vendendo, ele começou a ter alguns problemas, porque as contas começaram a chegar. E toda a reserva que ele tinha tido antes, no início, ele aplicou em equipar a padaria, porque ele achava que era fundamental ter um forno bom. Ele já até comprou um forno um pouco maior do que a necessidade inicial, porque ele achou que ele rapidinho ia dobrar as vendas.
Então ele dimensionou que todo o capital dele ia ser usado para montar um negócio e não guardou nada para capital de giro. E quando as contas começaram a vir, o negócio ainda não estava com todas aquelas vendas que ele imaginava. Então a primeira pergunta do seu João foi: bom, eu preciso pagar os boletos, eu não posso ficar sem crédito, eu ainda não tenho muito prazo. Será que eu pego uma linha de crédito de capital de giro? O banco me ofereceu uma linha de crédito de capital de giro. O que fazer? Pensou que talvez fosse a melhor solução. Então ele pensou e foi isso que ele fez. As vendas ainda estavam indo bem, mas parecia, ele tinha aquela sensação, quando ele fechava o mês, nunca sobrava dinheiro. Ele pagava as contas, ele vendia bastante, mas nunca sobrava. O que estava acontecendo? O seu João, ele não conseguiu mais sair da linha de crédito. E ele também começou a antecipar as vendas no cartão. Ele tinha um prazo para receber, mas ele antecipava. E sem perceber, o seu João ganhou um sócio. E esse sócio é um sócio implacável, porque ele pega o dele sempre primeiro, que são os juros. O seu João não tinha calculado bem o quanto ele ia precisar no negócio, ele não fez nenhum planejamento, ele tinha uma ideia excelente, um produto ótimo. Mas ele não percebia que ele tinha que ter mensurado quanto ele precisava ter de capital de giro até que o negócio estivesse dando retorno, enquanto ele já estava se organizando com as vendas. Ele não ia ter como, né, nesse momento, ter as vendas na capacidade máxima, porque ele estava ainda aprendendo, ainda estava desenvolvendo, fazendo marketing, então ele tinha que ter uma reserva de caixa. Então você imagina, aquele sonho, né, aquele prazer de atender o cliente, da Dona Maria fazer aquele bolo delicioso, começou a virar um pesadelo. Seu João chegava e só via conta e não via o dinheiro entrar, porque acredita em mim, que quando a gente monta um negócio, a gente quer que esse negócio pague um salário decente para a gente como empreendedor também. Não é só um negócio se pagar, ele precisa pagar alguma coisa para mim. E quando vai passando o tempo e eu não recebo nada, isso aí é muito frustrante. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou por isso. Bom, eu já passei. Quem não passou? Muitas vezes a gente se empolga com um projeto ou com uma ideia de negócio e negligencia a parte fundamental, que é o planejamento. Uma pesquisa do Sebrae São Paulo avaliou que aproximadamente 50% dos empreendedores que fecharam as suas portas atribuíam que uma das principais causas para isso ter acontecido foi a falta de planejamento. Então, tem algumas perguntas que você tem que conseguir responder antes de abrir o seu negócio, né? Que seria: para quem eu quero vender? O que essas pessoas para quem eu quero vender, elas buscam? Às vezes um mesmo negócio, em lugares diferentes, focado em atender públicos diferentes, ele vai ter uma proposta diferente, mesmo que ele venda a mesma coisa. Você tem que pensar sempre em qual é a necessidade que você está resolvendo. O que essas pessoas precisam, o que elas buscam. Depois você tem que pensar como que o cliente vai saber o que você está oferecendo, como que ele vai descobrir você, como que ele vai querer se relacionar comigo. Ele vai me fazer pedidos online, ou ele de repente vai aparecer na loja e vai querer um atendimento ao vivo muito bom. Isso tudo influi na forma que você vai organizar a sua estrutura de atendimento. Você também tem que pensar na estrutura básica que você vai precisar para entregar isso para o cliente. Né? Você vai precisar de um espaço físico ou não, às vezes você vai ter que ser muito bom, né, em redes sociais e de repente usar essas ferramentas que as pessoas têm contato com o WhatsApp. Você tem que pensar como esse cliente que você quer atender, ele vai te atingir e onde você vai investir seus esforços. É num bom site, talvez o seu cliente não vai te buscar via site, ele precisa de um ponto muito bom, muito bem localizado. Isso tudo vai influenciar muito no seu investimento. Tem que pensar na sua concorrência. Quem é o seu concorrente? Né? E aqueles que não são concorrentes diretos, como que você pode oferecer alguma coisa diferente para você ser mais atrativo? A própria parte física, eu preciso de funcionários? Que tipo de estrutura eu preciso? Quais são os custos que isso tudo vai ter? Você não precisa desistir de empreender, você só precisa saber o caminho a seguir e começar a desenvolver a sua ideia. Porque quando você já tem uma ideia de como tudo funciona, o medo ele vai diminuir, porque você vai ter um pouco mais de, vamos dizer, de noção do que você precisa fazer. E você vai ter mais segurança de que não vai entrar e depois se embolar ali no meio e acabar tendo um desgosto com o seu novo negócio, em vez de ter um prazer de sentir, nossa, eu consegui realizar aquilo que eu sempre quis e ter qualidade de vida, sem se tornar escravo do negócio.
Se você começa a plantar hoje, começa a investir hoje, o importante é você não parar, você vai acabar colhendo, né? Então, mais importante do que tomar ações rápidas é você ter ações orientadas, você ter um foco, um plano, uma jornada, você seguir. E aí, nesse passo a passo, você vai sempre estar chegando mais perto do seu objetivo, com constância, com clareza, né? Então, investe no seu futuro, investe hoje. Então, se você é uma dessas pessoas que eu falei, fala com a gente, qual é a sua dúvida, o que te faz travar para montar o seu negócio? Você já pensou em desistir? Você já teve vontade de empreender e desistiu porque achou muito complicado? Ou você já teve uma experiência ruim, né, tentando empreender? Se esse conteúdo te ajudou, comenta aí pra gente saber que a gente está acertando. E se você tem vontade de ouvir sobre mais alguma coisa ligada a empreendedorismo, deixa nos comentários que a gente vai tentar produzir sempre um conteúdo que atenda mais à sua necessidade.